Estamos aqui no Tech Inovação, agora eu estou falando certo porque todo mundo está me corrigindo aqui. E eu estou ao lado de uma pessoa muito talentosa, ela é Alice Monstrinho. Eu assisti a palestra dela, fiquei maravilhado, achei... Ela tem muito conhecimento, muito da área, comecei a idolatrar essa pessoa. Então Alice, como que você começou, né, a desenhar, como foram os seus primeiros desenhos? Obrigada, estou lisonjeadíssima. Primeiros desenhos eu acho que vieram desde sempre. Tem a brincadeira que falam que a maioria dos artistas é as crianças que não pararam de desenhar, e foi o meu caso. Então desde muito cedo eu gostava de desenhar e meus pais felizmente me incentivaram. Então não larguei caneta e papel por, sei lá, toda a minha vida. Então deu interesse disso, despertou o interesse profissional porque eu tinha a paixão de desenhar. E a partir de qual momento, assim, que você falou, não, eu sou uma artista, agora eu vou trabalhar com isso, eu vou viver disso, né? A partir de qual momento você percebeu que era uma artista? Eu acho que a parte de eu pensar mais profissionalmente foi na época da faculdade, né? Então terminei terceirão, tinha que fazer uma faculdade, escolher alguma coisa e você começa a se filosofar, né? O que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer o resto da minha vida, aliás, né? Então acho que foi quando eu me dei conta, eu não tenho como ser outra coisa que não artista, porque não existe outra opção pra mim, eu sou isso, sou ilustradora, então fui com tudo. E você é de um mercado que no Brasil acaba sendo um pouco desvalorizado. Ele tem o seu valor, mas tem muitas pessoas que talvez por falta de conhecimento desvalorizam o trabalho do ilustrador. Então como que é o mercado para você? Como você vê o mercado de ilustração no nosso país? Como você muito bem mencionou, é muito complicado porque o pessoal não considera a arte como uma profissão. Primeiro, tem muita gente que acha que, não sei, o artista, porque ele gosta de fazer aquilo, ele não é digno. Ou o famoso mito do talento, né? Que a pessoa nasceu com talento, não teve que estudar e treinar o resto da vida igual maluco para ter esse aprimoramento na arte. Então, acho que o pessoal não considera como uma profissão real e, portanto, desvaloriza. O pessoal aceita, por exemplo, fazer uma reforma na empresa, aceita pagar milhões para um arquiteto, para um designer de interiores até para reformular, mas você pagar um designer para fazer uma logomarca, você pagar um ilustrador para fazer um mascote, já se considera como se fosse um exagero, mas, na verdade, isso é uma coisa que retorna para a empresa, né? E tanto essa área de quadrinhos quanto de videogames, que é que eu estou inserida mais diretamente, ela é, eu acho, ainda um pouco mais complicada, mas de qualquer forma está em ascensão. Acho que com mais matéria, mais conscientização, o pessoal está começando a dar valor para artista e os próprios artistas não estão aceitando o trabalho que se desvaloriza, que também eu acho que é fundamental você se valorizar como um profissional e, portanto, se dar o seu valor de mercado, né? O próprio artista, ele tem que dar valor ao seu trabalho. Não é porque a gente faz uma coisa que gosta que a gente tem que fazer de graça, né? Principalmente, a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, porque não vai ser o cliente que vai dar. O cliente consciente, sim, mas o cliente, aquele pão duro, né, no modo grosso de dizer, não vai dar valor ao nosso trabalho. E Alice, falando do seu trabalho, qual que é o seu tipo de cliente? Quem procura Alice para um trabalho? Qual é o seu mercado? O meu trabalho como freelancer é especialmente em empresas, né? Tem empresas que eu vou fazer, por exemplo, no momento estou fazendo a direção de arte para um jogo de mobile, né? Um jogo de celular. Fechei uma estampa agora também com uma outra empresa. Então, geralmente são empresas procurando serviço de ilustração, de mascote, de arte, especialmente videogames e essa coisa de estampa também. Mas o público de quadrinhos é outra história, né? Então tem um público completamente diferente, que é quem eu vendo quadrinhos na feira, quem eu vendo minhas histórias e meus gibis aí, né, no termo antigo. Então esses são públicos diferentes, mas meu público principal são empresas que procuram terceirizar o serviço de arte. E agora você tocou num assunto interessante, né, que é o mercado de games. Você também é designer de games. O mercado de games no Brasil, questão de produção nacional, ele vem numa crescente muito boa. Então como você analisa o mercado nosso, né? Os jogos que estão vindo, aqueles projetos que estão há anos e não saem por falta de investimento, a questão da transformação do mercado de games não é entretenimento, mas sim cultura, porque é cultura. Porque se você for ver uma trilha sonora de um game, é linda, é incrível. É uma coisa assim, feita orquestralmente. E as pessoas acham que isso é só entretenimento. Não é cultura. Então como você vê essa crescente do mercado de games no Brasil? Tanto na questão da produção quanto na qualidade. Eu acho que está maravilhoso a questão de qualidade, né? E de fato, jogos são arte, jogos são cultura, a gente não tem como negar. Qualquer pessoa que jogou Shadow of Colossus, Journey, Last of Us, jogos antigos, até qualquer Pokémon da vida você vê, é um jogo como arte, sabe?
Então acho que quem nega isso, na verdade, não está enxergando o que está na frente, que infelizmente para essa galera não tem nem como discutir. Eu acho que a qualidade dos jogos nacionais são muito bons. A gente tem muita empresa e a questão é, a gente principalmente tem empresas independentes. O pessoal que entra com financeiro, sei lá, até empresas anjos para apoiar jogos é uma coisa mais rara. Então o mercado nacional ele é principalmente composto por empresas pequenas ou independentes, né, que não tem uma publisher, e com empresas pequenas é possível fazer jogos com mais acelerados e tal. A gente está tendo espaços de coworking, né, em Brasília está tendo a Wind Warehouse, que foi muito legal também. Então eu acho que o pessoal está se juntando, isso é uma coisa muito bacana e fundamental na minha opinião, né. Eu acho que ainda falta muito incentivo para a parte, seja de empresas maiores, de pensar, olha, quem sabe eu fazer um advergame, isso vai ter um retorno para minha empresa, ou até mesmo, vou investir nesse jogo e vai ter algum retorno. E claro, o governo como um todo é muito complicado a gente conseguir alguma captação, a gente ainda está engatinhando nisso, mas pelo menos estamos evoluindo. Acho que mais que nunca a gente está tendo produção em quantidade e qualidade aqui no Brasil de jogos. E talvez só mostrando que a gente consegue, que a gente vai conseguir os investimentos. Porque eu acho que tanto nos filmes nacionais quanto nos jogos, tem muito aquela questão que a gente consome muita coisa de fora. Então acaba que nem a gente não prestigia o cinema nacional como ele merece. Então os jogos também entram nisso. Porque a gente vê um jogo nacional, a gente fala, é brasileiro, não é bom. Não que não seja, mas é um preconceito, tanto em relação aos filmes. O jogo ele tem que ser reconhecido lá fora para poder voltar aqui com algum tipo de prestígio. Mas voltando a falar de games, porque eu também gosto muito e sei que você gosta, como que é esse seu trabalho de games? Você tem algum trabalho em destaque, alguma coisa para destacar? Sobre o trabalho, né, o Brasil, a gente tem um viralatismo muito grande, né, em tantos jogos, os quadrinhos nacionais independentes são sensacionais. E eu trabalhei algum tempo numa empresa que fazia jogos para Mega Jogos, então tem alguns quadrinhos lá, alguns jogos lá. E estou fazendo agora essa direção de arte, ainda não posso falar exatamente o jogo, mas esse está sendo por enquanto o maior projeto de jogos que eu estou tendo a oportunidade de fazer. Logo vai lançar para o celular, para as plataformas, tablets, e vou estar divulgando aí logo em seguida. A gente estava conversando, você falou do seu quadrinho, que você tem um quadrinho independente, uma comic. Então, fala um pouco sobre ela, qual é a história, qual foi os desafios para fazer, né? Porque é difícil o artista hoje fazer um trabalho e publicar. Tem muitas etapas, muita burocracia. Como que é esse seu trabalho? Quando eu me formei, eu sou formada em design de jogos e entretenimento digital pela Univale, né? Quando eu me formei, o meu TCC foi fazer um jogo de luta. Eu gosto muito de jogos de luta, fui fazer lógico. E aí, a base desse jogo, então o fato da gente não ter conseguido dar continuidade, mas tinha uma base de história, eu estava querendo dar uma continuidade para fazer uma espécie de uma transmídia. Então o que eu acabei fazendo anos depois, né, em 2016, eu estava pensando em fazer os quadrinhos. Isso foi por causa da Comic Con Experience em São Paulo, que deu a oportunidade de artistas a gente ter stand, ter espaço. E aí eu pensei, vou fazer um quadrinho com base na história que eu já tinha do jogo. Então o Bad Omen, né, que é o Mau Presságio, ele é um quadrinho de criaturas sobrenaturais. Ele é bem baseado em RPG de mesa, de vampiro, lobisomem, quem já assistiu Entrevista com o Vampiro, coisa assim. É esse tipo de literatura, são os vampiros que sangram. O trabalho com editora é um negócio complicado aqui também no Brasil, tem muita editora que quer pisar em você, vai fazer trabalho, você vai, sei lá, fazer 20 páginas de história, eles querem te dar como pagamento 10 quadrinhos que você ainda vai ter que vender, coisas assim, tem um monte de porcaria dessa. Eu falei, quer saber, vou fazer o meu quadrinho independente, né? E aí veio o Bad Omen, que ele é um quadrinho de ação, terror, vampiros, e ele é uma história bem autoral, então deu pra explorar os temas que eu queria, da forma que eu queria, enfim, todo o teor que eu quisesse, eu tinha essa liberdade. Então isso foi muito bacana. Eu fiquei bem feliz que teve uma repercussão boa, né? Eu achei que não fosse ter tantas vendas, porque vampiros e lobisomens estarem batidos e tal. Mas saiu e com isso eu fiz o volume 2 que eu lancei no final do ano passado, em dezembro, também na Comic Con Experience. Esse ano eu estou fazendo o volume 3, estou trabalhando nele. E se tudo der certo, vou estar fazendo uma campanha de financiamento coletivo pelo Catarse, agora em julho. Então, quem quiser acompanhar, tem making-off no final do primeiro volume, tem alguns detalhes aqui de produção também, para ter o quadrinho mais completo aí para quem tiver curiosidade de ver como que é exatamente o processo de produção.
E eu acho muito bacana esse seu quadrinho. Essa é a segunda edição, você vai pra terceira? Essa aqui é a primeira. Eu fiz já a segunda, que tá lá na mala, e eu tô indo pra terceira. Então... E eu acho legal esse tipo de trabalho, principalmente independente, né? Porque já é difícil. Independente fica mais difícil ainda, né? Mas eu queria que você desse uma dica, né, pra quem tá começando, quem tá nos primeiros traços, né? Como você começou também desde pequeno, então dá uma dica pra quem tá começando, como levar isso a sério. Eu acho que a primeira coisa desenho é prática. Você pensa nisso como se fosse ir pra academia. Quer ficar forte, malhado, bombado, você tem que ir todos os dias na academia treinar um monte. Não adianta pegar um dia e ficar 5 horas na academia e o resto da semana não fazer nada. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar bastante prática, né? Então essa história de que eu não tenho dom para isso, eu não tenho talento. Talento não existe. Talento é uma desculpa pro pessoal que tem preguiça de ficar todo dia lá batalhando, estudando e melhorando e bota a culpa que não tem dom, por isso o desenho não sai bom. Então prática. A primeira coisa é prática. Se é um negócio que você gosta, que você quer fazer, pratica. E network é uma coisa também fundamental, né? Às vezes você tem a oportunidade de fazer algum projeto, faz um projeto menor. Então, eu gosto de fazer quadrinho, eu não sei por onde começar. Faz um quadrinho de 10 páginas, de 5 páginas, testa como é que é. Pra videogame é a mesma coisa, né? Eu e meus amigos, a gente é doido pra fazer algum jogo. Pega um grupo pequeno e faz um escopo minúsculo de projeto. Mas é mais importante você fazer alguma coisa do começo, meio e fim para você ver toda a produção e algo pequeno e simples do que você começar um projeto de um MMORPG ou de um quadrinho encadernado de 250 páginas e nunca terminar ele, né? Então, minha sugestão faz projetos curtos, entre em contato com outros artistas, não deixa de praticar que você vai vir para o mercado eventualmente, não tem erro. Tem um ditado que minha mãe sempre disse que é melhor o pequeno feito que o grande que não existiu. Então, se for para começar, começa pequeno, faz uma coisa pequena, vai aumentando aos poucos, porque se a gente tentar dar um passo maior do que as pernas, acaba tropeçando. Eu tenho certeza que você demorou muito, se esforçou muito para produzir isso, né? E a gente entrevistou a Alice Monstrinho, foi um prazer imenso estar aqui com ela. Convido o pessoal para vir, para participar da Tech Inovação. Não, com certeza. Esse é a primeira edição e está sensacional, está cheio de coisa diferente. A gente vê inovação feita em absolutamente todas as áreas, desde a área agrária até a área militar. Você vê quadrinhos, você vê exposições. Então está muito bacana e a gente tem uma quantidade aqui de palestras, de oficinas, coisas que você vai aprender a botar a mão na massa. Então isso é uma oportunidade única, porque é evento gratuito. É muito difícil de conseguir esse tipo de coisa. Então o pessoal mandou super bem na organização, está tudo maravilhoso. Não deixem de conhecer aqui o lugar, que está muito bacana.